inadequado e inoportuno. João Dória sobe o tom e critica discurso de Jair Bolsonaro na ONU. Repórter Vitória Abel. O governador de São Paulo, João Dória, fez duras críticas nesta terça-feira ao discurso do presidente Jair Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU. Em tom enfático, o tucano chegou a enumerar os pontos negativos da fala do presidente, destacando a falta de bom senso e humildade. Dória ainda avaliou como péssima a repercussão internacional gerada pelo discurso. Primeiro, inadequado. Segundo, inoportuno. Terceiro, sem referências que pudessem trazer respeitabilidade e confiança no Brasil, no plano ambiental, no plano econômico e no plano político. Lamento que o presidente Jair Bolsonaro tenha perdido mais uma oportunidade para o Brasil, o país para o qual ele foi eleito para representá-lo bem. E sexto, faltou bom senso e faltou humildade. O governador João Dória ainda afirmou que vai abrir uma negociação com países europeus para a criação de um fundo ambiental paulista. O objetivo é que Suécia, Noruega, Alemanha e França ajudem no financiamento para a preservação da Mata Atlântica e mananciais no estado de São Paulo. Segundo ele, os recursos também seriam direcionados para a despoluição dos rios Pinheiros e Tietê. Se o governo federal não quer, São Paulo quer. E nós vamos buscar estes investimentos. O tucano ainda lembrou que governadores da Amazônia adotaram a mesma movimentação quando viram a manutenção do Fundo Amazônia ameaçada. A criação do fundo com países europeus é mais uma contraposição política de Dória a Bolsonaro, que se soma a outras negociações bilaterais na área econômica que o governo já fez com a China e países árabes. O Bruno, é uma separação de vez, né, entre Jair Bolsonaro e João Dória. O Bolsodória não existe mais, faz tempo. Na verdade, nunca existiu, né? O que houve foi uma tentativa do então candidato João Dória de colar a sua imagem ao Jair Bolsonaro, aproveitando toda aquela onda, movimentação de eleitores para as pautas que o João Dória entendeu que eram comuns. Passada a eleição, as críticas começaram e, Tiago, ouvinte, a gente já está num pré-debate de campanha presidencial. Então a gente tem que olhar tanto as críticas, comentários que o João Dória faz a respeito de declarações, atos do presidente Jair Bolsonaro, e algumas dessas críticas pelo menos são críticas compreensíveis e justas, e também quando o Bolsonaro reage a alguma declaração de João Dória, também está de alguma maneira tentando neutralizar essa tentativa já do João Dória de antecipar o discurso da próxima eleição presidencial. Agora, sim, a respeito do discurso do Jair Bolsonaro, de fato, ele fez um discurso muito mais do seu governo do que propriamente um discurso de um estadista. Isso não é exatamente um problema substantivo, mas há um problema quando você é líder de um país e você acaba fazendo um discurso que é muito mais uma prestação de contas do seu governo do que uma apresentação daquilo que o Brasil, a forma como o Brasil deve ser apresentado no plano internacional. Eu não acho que seja exatamente um erro do ponto de vista político, porque cada presidente escolhe a forma como se posiciona, e no caso do Jair Bolsonaro tem um aspecto adicional que eu acredito que fez com que a sua equipe elaborasse um discurso com aquele conteúdo e com aquele tom, que é o fato do Jair Bolsonaro, desde a campanha, ser atacado pela imprensa nacional, mas também pela imprensa internacional, que acaba de alguma maneira reverberando o que aqui se publica, o que fica. Então o Jair Bolsonaro aproveitou a política da forma como entendeu ser a mais adequada para também apresentar não um discurso de um estadista, projetando o país de uma forma insípida para fora, como é praxe nesses discursos, um discurso anódino, um discurso que não diz exatamente as intenções daquele líder de Estado, mas ele aproveitou essa tribuna internacional para deixar bem clara para deixar clara a sua posição geral em assuntos específicos, e eu comentei aqui de manhã aquilo que é a sua visão política e a sua visão das responsabilidades do Estado brasileiro, e deixou bem claro aquilo que ele é contra e aquilo que ele é a favor. Aquilo que ele é contra, socialismo, já começa o discurso fazendo uma crítica ao socialismo,
fazendo também ao longo do discurso, fazendo uma crítica ao intervencionismo estatal, especialmente na economia. Também falou do problema da violência e também se posicionou a respeito daquilo que ele é a favor por contraposição: liberdade política e econômica, economia de mercado, segurança pública e outros elementos. E também uma parte do discurso importante foi pontuar a posição do governo, a posição oficial a respeito do que vem acontecendo na Amazônia, porque recentemente teve toda aquela confusão gerada em parte pelas críticas do presidente Jair Bolsonaro.